Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta daqui é a nossa revista. No primeiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que tem como tema central a supremacia das Escrituras e como subtema informando que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A próxima lição será a lição de número 6, programada para 6 de fevereiro de 2022. E o título desta lição é A Bíblia como um guia para a vida. Um guia para a vida. E a leitura de hoje, quarta-feira, ficou ótima porque está em Provérbios. E Provérbios é justamente o guia que nós temos para a vida. Olha, nós temos três livros e alguns pedaços escritos por Salomão. O primeiro dos livros escritos por Salomão é o livro de Cantares. Disse que Salomão escreveu Cantares na sua juventude, quando estava muito apaixonado pela sunamita, e ele então colocou em Cantares todo o seu sentimentalismo, toda a sua emoção e etc. Por isso que Cantares é tão ardente, diria. Aí quando ele chega na meia-idade, eu vou dar um pulo, eu vou para a velhice. Quando ele chega na velhice, passando da juventude para a velhice, ele escreve Eclesiastes. Como alguém, eu costumo dizer que é como alguém que está sentado no final de uma ladeira muito íngreme e que de lá de cima ele está vendo os outros que estão começando a subida e ele diz, aquele jovem, aquela pessoa, aquela prática, como quem diz, eu já passei por isto. E aí ele traz os ensinamentos do sábio, ele próprio é o sábio, ele próprio é o pregador, como diz no texto, nos ensinando para a vida e conclui dizendo que o resumo de tudo é servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele não vê outro fundamento. Por mais que eu me experimente, por mais que eu me faça, o resumo é este. Aí nós temos entre a juventude e a velhice, nós temos a meia-idade, o período já da experiência, da maturidade, né? Se nós contarmos aí, colocarmos a vida como 80 anos, um exemplo, 80 anos, nós teremos aí Salomão por volta dos seus 40, 50 anos, por aí, 55 anos, se nós colocarmos nesse parâmetro. E neste período é que ele escreve, aí tem também os outros acréscimos que tem Salmo que é de Salomão e assim por diante. Neste período nós temos o provérbio, o livro dos provérbios. E no livro dos provérbios, Salomão nos ensina a como cada dia, basta cada dia o seu mal, ele escreve lá em Eclesiastes, mas ele ensina a cada dia como nós agirmos. Eu particularmente gosto de todos os dias soltar um verso de provérbios. Hoje, por exemplo, que é dia 2 de fevereiro, eu já soltei um verso de provérbios hoje. Amanhã, que é dia 3, então eu vou para provérbios 3, o verso tal. No dia 4, provérbios 4, o verso tal. E aí cada dia eu solto porque assim eu consigo meditar em provérbios, considerando que são 31 capítulos, usar a expressão capítulo porque provérbio está ainda na parte dos poemas. Então são 31 provérbios e seus respectivos versos. E quando Salomão vem agora para nós em provérbios, no contexto da Bíblia Sagrada, pois provérbio faz parte de toda a Bíblia, então aqui a Bíblia Sagrada falando, nós temos o Provérbios 3, capítulo 3 e o verso 7. A epígrafe da nossa revista diz: o mero conhecimento, simplesmente conhecer por conhecer, sem a prática, não produz sabedoria. Sabedoria não é inteligência, é sabedoria. Sabedoria, digamos que é a sapiência da hora de como usar, agir e usar o conhecimento. Quando ele diz que a prática, o mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria, nós vamos ler o texto para ver o que o texto diz em Provérbios 3 e 7. Estou fazendo uso da versão King James, caso você queira acompanhar. Diz assim o verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Bom, aqui nós já vemos que a parte da teoria
ser sábio aos próprios olhos. Ele tem conhecimento, ele adquiriu conhecimento, ele acumulou conhecimento, ele sabe que conhece. E a parte da prática está depois do ponto e vírgula, que é temer a Deus. Temer a Deus é prática. Apartar-se do mal é outra prática. Logo, nós vamos encontrar no teor da Bíblia Sagrada aquelas pessoas que julgam ser alguma coisa, e a própria Bíblia diz: quem julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. De que vale o homem ter tanto conhecimento acerca de Deus e não colocar este conhecimento em prática? De que vale nós cristãos, nós obreiros, ou como disse no trimestre passado, nós vocacionados, sabermos que o mundo deve ser evangelizado e esta informação não passar de um mero conhecimento, porque nós sabemos que o mundo deve ser evangelizado, mas nós não evangelizamos. Aí, perdoe a crítica, chegamos no dia do culto de missão. Aí no dia do culto de missão nós fazemos aquele negócio todo bonito, etc. Sim, mas e aí? O que nós alcançamos? Nós não temos ensinado os nossos irmãos a como irem às pessoas e evangelizá-las e alcançá-las para Cristo, por intermédio de um folheto, por intermédio de um contato direto, por intermédio da rede social, como você está me assistindo agora. Logo, tem muita coisa em nós que não passa da teoria. A gente, usar uma expressão que eu usei esta semana, acaba engolindo o camelo, mas se engasgando com o mosquito. Às vezes o mosquito é uma coisinha que não atrapalha, mas o camelo atrapalha, mas a gente engole. Então, nesta circunstância, tudo aquilo que nós temos estudado da Bíblia Sagrada deve deixar de ser teoria e deve tornar-se prática. O que adianta eu saber para a vida que eu não devo falar mal de alguém? Está escrito em Provérbios, mas eu falo mal de alguém. Aí depois vem a punição. O que escreve Romanos? Romanos diz que a justiça não vem debalde, o juiz não vem debalde, a punição não vem à toa. Ela é consequência de um ato. Haja vista que o conceito de lei, né, de justiça é dar a cada um aquilo que ele merece. Nesta circunstância, nós estamos aprendendo hoje que para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que nós sejamos felizes, nós precisamos saber que tudo aquilo que nós adquirimos na base do conhecimento deve ser transformado em prática na nossa vida. Fazer o bem para alguém, coloque em prática. Dar um conselho a alguém, coloque em prática. Servir a Cristo, coloque em prática. Ou não vai passar de mera teoria. E o Senhor já disse em outra parte das Escrituras que o nosso conhecimento para Deus é como excremento. Pega aí o dicionário e veja aí o significado de excremento. Eu estava analisando ontem algo que me chamou a atenção. A gente conversando com alguém via rede social lá em São Paulo, e não era uma conversa direta, um diálogo, era mandando mensagem via a WhatsApp. Só que as mensagens, enquanto estava sendo gravada aqui, a pessoa estava lá esperando. Enquanto a pessoa estava gravando aqui, a de lá mandou 3, 4 mensagens menores e dizia: fala logo, por que você está demorando, qual é a questão? Aí na hora que eu vi aquilo, imediatamente eu voltei a uns 20, 25 anos, 30 anos na história ou mais, voltei aí uns 40 anos quase, e recordei que lá atrás a gente fazia carta para se comunicar com as pessoas. Eu lembro de mim, crianças, pessoas indo na casa dos meus pais para que eu escrevesse carta para eles. Fulana, Beltrano tá bem, o menino que já caiu o dente, aquela coisa toda. E esta informação demorava dias para chegar lá na outra pessoa. Aí eu parei para pensar, como é que Deus nos via? Olhava para nós, ou todas as hostes angelicais, a gente achando que detinham informação, que detinham conhecimento, mas até na nossa comunicação à distância ela era lenta. Hoje nós temos uma comunicação quase que instantânea, e a gente às vezes começa a reclamar, a gente não compreende. Aí eu aplico ao texto de hoje. De que adianta o conhecimento que nós temos, instantâneo, fácil, o acesso rápido, direto, se nós não fazemos com que estas informações cheguem rapidamente às outras pessoas também? Logo,
O mero conhecimento, sem a prática, não produz sabedoria. Veja que a Bíblia Sagrada nos ensina a como vivermos no dia a dia. Deus te abençoe e domingo nós teremos mais na Escola Bíblica Dominical. Até lá.